Obra Jornada dos Anjos, de Sandra Carneiro, pelo Espírito Lúcius. Capítulo 41. Alguns quilômetros ao sul dos Estados Unidos, sentada na varanda, a nobre e elegante senhora via os netos brincarem. Ora ajudava um, ora outro. Separava os dois quando se punham a brigar. De quando em quando, observava no horizonte o sol se pôr, derramando seu brilho intenso pela enorme plantação que se fazia dourada. A propriedade espalhava-se por vasta área e ia muito além de onde os olhos alcançavam da varanda da espaçosa residência. Débora captava cada som do entardecer e deteve-se sorrindo ao escutar o canto lamentoso dos negros. Matthew se aproximou resmungando. Os negros me incomodam com esses cânticos. É um canto tão triste quanto belo, quase um lamento. Não se enternece ao escutá-los? Não sei o que dizem, mas sinto como se expressassem profundas emoções, de saudade acima de tudo. A nobre senhora, que aparentava perto de 60 anos, parou por instantes a refletir no que acabara de dizer e então prosseguiu. Por certo, devem sentir falta de seu lar na África e dos parentes e amigos dos quais foram violentamente arrancados. Matthew encarou a esposa, a quem amava e por isso era incapaz de contrariar, e ponderou. Não se engane, minha querida. Eles não se sentem da mesma forma que nós. Não pode compará-los conosco. Fitando o esposo com seus olhos azuis de intenso brilho, a mulher replicou: e por que não? São pessoas idênticas a nós. Não são idênticas a nós. São negros. Erguendo-se devagar, ela tomou o chapéu que depositara sobre uma pequena mesa, repleta de vasos de flores, e sustentando com tristeza o olhar do marido, falou: quem não deve enganar-se é você, Matthew. Eles são pessoas idênticas a nós, e haveremos de dar contas ao Criador pelo mal que lhes causamos. Você sabe bem que, por mim, jamais teríamos um escravo sequer. E olhe que nosso governo dá sinais claros de que também não aprova a escravidão. Proibiu a importação de escravos e peço a Deus que muito em breve ele acabe de vez com essa situação, abolindo a escravidão e libertando todos os escravos. Não sabe o que está dizendo. Toda a prosperidade de nossa cidade, de nosso estado e até de nosso país depende em grande parte do trabalho desses homens que foram criados por Deus para nos servir. Você está iludido, meu esposo. Nosso país prospera nos estados do norte, quase 100 escravos. Eles ainda têm muitas fazendas com escravos. Sabe que o norte praticamente acabou com eles. São livres e contratados. Por que interessa às empresas ter gente livre e assalariada para comprar os produtos que produzem em larga escala? De fato, a indústria não para de crescer por lá. Tocando com ternura e suavidade o braço do esposo, ela sugeriu: embora eu ame nossa terra natal, a terra de nossos pais, fico pensando se não seria melhor irmos embora daqui, vender tudo e ir para o norte, onde você poderia investir nossos recursos na indústria e fazê-los crescer ainda mais, sem a necessidade de nenhum escravo. O marido fitou-a incrédulo. Já não é feliz aqui? Ela o abraçou. Sou feliz ao seu lado e de nossos filhos e netos. Não obstante, você sabe o quanto sofro ao ver esses homens e mulheres, que julgo serem exatamente como nós, aprisionados e tratados de forma tão cruel, tão desumana. Em consideração a você, são muito bem tratados. Nunca machuco nenhum deles, são alimentados com dignidade e moram em casas bem confortáveis, ao invés de viverem amontoados como em outras fazendas. Débora baixou os olhos marejados e balbuciou: não é suficiente para mim. Desejo que todos sejam livres, tendo seus direitos respeitados. Direitos? Que direitos? São escravos. Você está exagerando, passando de todos os limites. É exatamente a isso que me refiro. São escravos, seres humanos escravizados pela ganância daqueles que querem enriquecer a qualquer custo
e ainda justificam os seus atos escondendo-se atrás da Bíblia e do próprio Deus. Não é verdade. Somos abençoados por Deus que nos dá tudo o que temos. Se temos muito, é porque fomos muito abençoados, apenas isso. Buscamos fazer a vontade divina em tudo e o Todo-Poderoso nos abençoa, fazendo-nos prosperar. Somos todos irmãos, Matthew, todos irmãos, filhos do mesmo Pai, e temos de nos amar e respeitar mutuamente. O marido interrompeu-a, visivelmente irritado. Chega, estou cansado. Não sei de onde você tira essas ideias. Continua lendo jornais que chegam lá do norte. Só pode ser isso. Vem de lá esses conceitos libertários, abolicionistas. Não imagino que ouça tais opiniões do pastor de nossa igreja, nem nas reuniões de mulheres que frequenta. Deborah ficou pensativa. Matthew ia prosseguir quando uma jovem empregada aproximou-se e informou: Senhora, o jantar está pronto. Podemos servi-lo? Deborah olhou para o marido, que, ignorando a jovem, respondeu: Sim, já vamos entrar. Depois fitou a esposa. Não concordo que tenha dado a liberdade a ela. Isso é um péssimo exemplo e um precedente perigoso. Ela é como a filha que não tive. Jamais poderia deixá-la continuar escrava. Além do mais, prometi à sua mãe, quando morreu em meus braços, que tomaria conta da menina. Sara é uma excelente moça. Você não pode queixar-se dela. Não é dela que me queixo, minha esposa, e sim da senhora, que não se dobra à minha vontade. Agora vamos jantar, que essa conversa já me cansou. Após sentarem-se à mesa, longo silêncio se seguiu. Foi Deborah quem por fim o rompeu. Quando Cian chegará de Nova York? Não sei. Seu filho está cada vez mais ausente da fazenda. Faz essas viagens com frequência e quando retorna fica pouco e já parte novamente. A única vantagem é que tem negociado bons escravos para nós. Como consegue? São fazendeiros do norte que, ao contrário do que a senhora me disse há pouco, não libertam seus escravos e sim os vendem para o sul. Acontece todos os dias. Não é verdade? É verdade sim. Eles os vendem para o sul, sabendo que continuarão sendo escravos. Aqueles yankees não querem perder nada. Isso deve ocorrer muito ocasionalmente. Cian me disse que está ganhando um bom dinheiro com a venda de escravos para as fazendas do sul. A quantidade não deve ser assim tão pequena. Indignada, Deborah protestou. Ele não deveria estar aqui ao seu lado, ajudando-o com os nossos negócios, ao invés de se meter a comercializar homens e mulheres? Você conhece Cian melhor do que eu e sabe que ele tem um temperamento inquieto e insatisfeito. Nunca está contente, quer sempre mais. Já tivemos diversas discussões a respeito, mas nossa fortuna é pequena demais para ele. Eu mesmo não o compreendo. O que temos é suficiente para garantir o futuro de nossos filhos e dos filhos deles, mas não para Cian. Ele quer mais, muito mais. Inclusive me disse que será candidato nas próximas eleições. Quer enveredar pela política. Sabe que não concordo, não é? Tampouco eu. Porém, Cian é um homem de mais de 30 anos e não posso ditar-lhe o que fazer. Deveria ter se casado com Vivian e formado uma família. Teria sido melhor para ele. Juntando-se aos pais na conversa, Andrew disse: ele não quer nem falar nisso. Outro dia afirmou que só se casará se encontrar uma jovem com quem possa juntar fortuna, ou mesmo alguém de família, de políticos que possa contribuir para seus planos. Abraçando o filho que acabara de chegar, Deborah comentou: Não acredito que seu irmão se mostre assim tão calculista. Sinceramente não o reconheço. Jamais lhe dei tal educação e não me conformo que ele esteja se tornando essa pessoa cada vez mais mesquinha. Mãe, vai ter que se contentar comigo. Abrindo um largo e doce sorriso, a mãe respondeu: Não brinque com coisa tão séria. Amo você e seu irmão e desejo a felicidade para os dois, ainda que não creia no caminho que Cian escolheu para alcançá-la. O pai, que se mantivera calado, convidou: Vamos comer, o jantar já vai esfriar e detesto comida requentada. Andrew
Sentou-se ao lado da esposa e dos filhos. Jane estava grávida de 8 meses e logo daria à luz mais 2 bebês. Distante dali, em um bar em Nova York, próximo ao porto, Cian negociava mais uma remessa de escravos. Quero que me tragam mais escravos. Tenho compradores para tantos quantos conseguirem. Vamos trazer o que for possível. Temos sido fiscalizados antes de entrar no país e já tivemos de lançar muito deles ao mar para evitar que fôssemos pegos. Malditos Yankees! Olhe como fala. Desculpe, é força do hábito. É que esses nortistas estão prejudicando meus negócios e de minha família. Não queremos a libertação dos escravos, e sim liberdade para comercializá-los à vontade. Aproveite enquanto pode, Cian, pois a abolição virá. Todos com quem temos conversado aqui no norte estão fazendo de tudo para torná-la realidade. Se for preciso, pegarão em armas contra os sulistas, pode ter certeza. Até o próprio presidente é um abolicionista. Eu sei disso, pois então não vejo escravos no futuro de nosso país. Buscando desviar o rumo da conversa para algo mais produtivo, Cian informou: vou iniciar minha carreira política. Já está mais do que na hora. E seu pai vai apoiá-lo? Não preciso do apoio de meu pai. O contrabando me deu dinheiro suficiente para fazer o que bem entender da minha vida e asseguro, não descansarei enquanto não acabar com essa história de abolição. Não seja estúpido, Cian. Essa é uma causa perdida. O progresso virá de um jeito ou de outro e os negros serão libertados. Na maioria dos estados do norte já não há escravos nas fazendas. E você aceita isso? Estão espalhados por aí, andando perdidos pelas cidades, muitos a mendigar o pão. Estavam melhor como escravos. Vocês aqui no norte não têm noção do problema em que estão se metendo. É só porque têm o apoio daquele idiota do presidente. Acham que podem mandar no país. Isso não é verdade. Estão plantando muita desgraça, pois saibam que no sul ninguém cederá. Lutaremos pelos nossos direitos. A conversa se estendeu noite afora e já era madrugada alta quando Cian, cambaleando e completamente alcoolizado, saiu do salão e foi para o hotel que ocupava sempre que ia a Nova York a negócios.